Na aula desse domingo, Deus quebra o silêncio e desafia o patriarca a comparar a sua sabedoria com a divina e, principalmente, a responder à origem da criação. Fique conosco, vai começar mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, meus amados irmãos, bem-vindos a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que tem por título Quando Deus se revela ao homem. O texto base que sustenta essa aula de hoje vai ser aí repartido em 4 capítulos do livro de Jó. Segue então o texto base. Jó, capítulo 38, do versículo 1 ao versículo 4, Jó, capítulo 39, do versículo 1 ao versículo 6, Jó, capítulo 40, do versículo 15 ao versículo 18 e 24, e por último, Jó, capítulo 41, do versículo 1 ao versículo 3. Aqui, nas nossas aulas online, como de costume, eu apenas vou destacar um dos textos. Nesse caso, eu fico com Jó, capítulo 38, apenas o versículo 3 e o versículo 4. Por isso, mais uma vez eu convido você e a sua amada família a me acompanharem na leitura oficial de hoje. Diz assim a palavra do Senhor em Jó, capítulo 38, apenas o versículo 3 e o versículo de número 4. Então, vamos lá. Antes que a gente comece, propriamente dito, com a aula, eu preciso te dar aí alguns avisos, né? No caso aí, 3 avisos aí extremamente importantes. O primeiro aviso é que você tome cuidado na hora de você voltar para o texto. O livro de Jó é um livro bem diferenciado, que tem uma estrutura que pede uma leitura adequada. Lembra lá das primeiras aulas, a regrinha? Prosa, poesia e prosa. Esse ritmo de leitura, ao respeitar esse ritmo de leitura, a gente consegue compreender exatamente o que Deus está falando a Jó e exatamente o que está acontecendo. A leitura mal feita, não respeitando a estrutura do texto, pode dar uma interpretação errada do que está sendo dito ou da forma como está sendo dito. Deus aqui está até advertindo a Jó, mas ele tem um princípio com um objetivo muito específico, que é ensinar ao patriarca, tá certo? Então, a forma como Deus vai ensinar a Jó é uma forma muito específica, é uma forma muito bem trabalhada para que o patriarca entenda a informação que está sendo passada. Por isso, a leitura adequada do texto é fundamental para que você saiba o que está sendo tratado nessa aula, tá bom? A segunda coisa que eu preciso lembrar a você: eu não vou seguir a ordem da revista. Isso não significa, tá certo, que eu não estou trabalhando com o conteúdo dela. Muito pelo contrário. A minha bússola, o meu suporte é a revista, mas em alguns momentos eu vou trabalhar coisas para acrescentar o seu entendimento do texto, acrescentar algumas informações para que você saiba exatamente por que algumas coisas estão sendo utilizadas, tá? A terceira coisa está totalmente voltada para isso. No último tópico da aula de hoje, nós vamos trabalhar com mitologia. Então, eu vou precisar que você preste muita atenção no que vai estar sendo dito no terceiro tópico. É um elemento que muitas vezes é mal compreendido e mal interpretado, tá bom? Então, eu peço aí um pouquinho da sua atenção. Mas fica tranquilo, tudo que está sendo dito aqui você vai encontrar na revista. E tudo aquilo que não vai estar na revista, eu vou colocar os livros aqui que foram utilizados para o estudo e para a formação da aula de hoje, tá certo? Então não fique preocupado, tudo aqui vai estar referenciado para que você não se perca, tá bom? Entendido isso, nada impede a introdução da aula. Então vamos lá. Agora ocorre o inesperado. Algo totalmente inesperado acontece. Deus, de quem Jó tem reclamado e culpado de ausência, subitamente se apresenta.
E ao contrário daquilo que Jó esperava, né, ao contrário daquilo que o protagonista esperava, Deus não está ali para responder os seus questionamentos, tá? Muito pelo contrário. Deus propõe a Jó um desafio, aonde o protagonista deve provar o seu conhecimento, tá? E nesse diálogo, através desse diálogo sobre conhecimento, nós vamos aprender coisas que nos localizam dentro do universo físico, moral e espiritual. Entendido tudo isso, inclusive a introdução, nada nos impede de irmos para o desenvolvimento. Então vamos lá. O meu primeiro tópico. Deus se revela ao homem? Essa é uma pergunta comum e que é repetida ao longo dos anos, ao longo de todos os períodos históricos do homem. E a resposta para essa pergunta é sim. Deus se revela ao homem. Aliás, ele não só se revela ao homem, como ele se identifica para o homem e se manifesta para o homem. Nós vamos observar que na palavra de Deus, o Todo-Poderoso ele sempre vai fazer questão de se apresentar ao homem de uma forma na qual o homem seja capaz de identificá-lo, seja através de um milagre, né? Como o impacto maravilhoso da pesca maravilhosa lá em Lucas, ou através de uma manifestação teofânica, ou seja, através da sua própria pessoa ali, personalizada de uma forma diferente, como no caso de Moisés e a sarça ardente, tá? Ou ainda, como agora com Jó, quando Deus se apresenta ao patriarca através de um redemoinho, como nós vamos observar ali no capítulo 38. Só isso, só esses detalhes já seriam suficientes para eu provar para você que sim, Deus se revela ao homem. Porém, hoje, nesse caso, né, como eu já disse, eu vou acrescentar algumas coisas a mais, eu gostaria de ir mais a fundo, tá? Quando nós observamos esses casos de apresentação, né, nós observamos uma construção proposital de pessoalidade. O que eu quero dizer com isso? Nós observamos que Deus faz uma aproximação entre ele e o homem, tá? Com Moisés, Deus se apresenta como Deus dos patriarcas, ou seja, ele faz referência a algo que Moisés conhece, que é Abraão, Isaque e Jacó. Então, de uma forma bem simplificada, Deus se apresenta a Moisés dessa forma, ó, eu sou o Deus dos teus pais, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Isso era o suficiente para que Moisés soubesse quem estava falando com ele. Era como se fosse um código, como se fosse um detalhe singular para que cada um se identificasse, tá certo? Então, isso foi importante para que o futuro líder de Israel soubesse que estava falando com o próprio Deus. Quando foi a hora de Moisés sair e se entregar ao povo, ou seja, de se apresentar ao povo, surge o mesmo problema e o mesmo desafio de identificar, né, de apresentação. Então Moisés vai lá e pergunta a Deus, Senhor, chegando lá eles vão me perguntar quem me enviou, o que eu falo? Deus, mais uma vez, demonstra intimidade e pessoalidade. Ele vira para Moisés e fala, ó, diga ao povo que o eu sou lhe enviou. O eu sou era como se fosse um código, um nome de identificação, para que o povo de Deus, o povo de Israel, também soubesse quem estava mandando Moisés, quem estava mandando ali o ex-príncipe do Egito para resgatar o povo hebreu. Então a gente aqui observa que Deus sempre vai trabalhar com esses códigos de pessoalidade, com esses nomes de pessoalidade, mostrando intimidade e relacionamento. Com Jó também não foi diferente. Deus também se apresenta a Jó com pessoalidade. Quando Deus se apresenta a Jó no meio do redemoinho, como vai estar ali apresentado no versículo 4 do capítulo 38, Deus se apresenta ao patriarca como o Criador. Isso fica muito evidente. Deus ele não precisa dizer muita coisa. Quando ele toca na criação, quando ele começa o seu discurso partindo da origem da criação, o patriarca automaticamente já sabe quem é que ele está falando, quem é que está se comunicando com ele. Então, todas as vezes que a gente observar a apresentação de Deus sempre vai demonstrar a intenção de pessoalidade.
ou uma construção de pessoalidade. Assim, a primeira coisa que aprendemos nesse tópico é que Deus não só se revela ao homem, mas também se comunica com o homem de uma forma que a esse homem consiga identificá-lo, consiga conhecê-lo, e com a intenção e objetivo claros de montar um relacionamento. Por que esse tópico ele é tão importante e por que em Jó isso vai ficar mais caracterizado ainda? Essa importância vai ser bem destacada. Vai ser bem destacada porque na cultura do patriarca, na cultura daquele período, daquela época, daquele destaque temporal, Deus era sempre tratado como um Deus de afastamento e não como um Deus de pessoalidade. Se você voltar nos tópicos das aulas passadas, você vai reparar que o tempo todo eu acabo batendo nessa tecla, tentando mostrar para você que tanto para Jó e seus amigos, Deus era algo tão grande que ele chegava a ser inalcançável e que ele nunca se aproximaria do homem. Quando o autor da revista, e aqui no caso, como eu retorno a esse ponto, eu volto para você provando que Deus já começa dizendo que, tudo aquilo que disseram para você, Jó, é o contrário. Eu não sou um Deus afastado, muito pelo contrário. Eu sou um Deus que gosta de pessoalidade, que gosta de intimidade, que gosta de relacionamento, entendendo sempre, é claro, que eu sou Deus, que eu sou superior e você é uma mera criatura. Mas isso não me impede de me relacionar com você, tá certo? Então, a primeira lição e o primeiro estigma que Deus quebra logo nos primeiros versículos do início do diálogo entre Deus e Jó, a primeira coisa que Deus faz é, eu não sou um Deus de afastamento, eu sou um Deus de relacionamento, tá bom? Então, Deus se revela ao homem? Sim, aliás, não só se revela ao homem, mas ele se manifesta ao homem e ele se relaciona com o homem. A segunda coisa que a gente aprende aqui, eu já bati nessa tecla várias vezes, é que Deus sempre vai se apresentar ao homem de uma forma que esse homem entenda, dentro da cultura daquele homem, dentro do entendimento daquele homem. Deus não vai falar com Jó da mesma forma que falou com Moisés. Deus não vai falar com Josué da mesma forma que falou com Moisés ou com Jó e assim por diante. Deus é um Deus de pessoalidade. Logo, ele também leva em consideração o limite da sua criatura e, obviamente, aquelas peculiaridades de cada um, do entendimento de cada um, tá certo? Então, a gente repara aqui que Deus tem esse cuidado, que Deus não é um Deus de afastamento, ele é um Deus de intimidade, de relacionamento. Então, a primeira coisa que Deus quebra quando vai falar com Jó é exatamente isso. Eu não sou um Deus de afastamento, eu sou um Deus que se identifica, eu sou o Criador e agora eu vou parar para falar com você porque a gente precisa resolver umas pendências. Tudo bem? Entendido o primeiro tópico, vamos para o segundo, que se trata da mecânica da vida, né? O universo físico que vai ser discutido entre Jó e Deus, já que Deus desafia Jó a mostrar toda a sua sabedoria quanto à origem de todas as coisas, tá? Após Deus se apresentar a Jó, no caso, né? Deus discute o conhecimento que ele tem sobre o universo físico, ou seja, Deus começa a questionar a Jó sobre a criação. O Criador pergunta a Jó aonde ele estava quando ele, o próprio Deus, fundava a terra. Lembre-se, aqui você precisa ter cuidado na hora da leitura. Deus não está agredindo a Jó, Deus não está empurrando a Jó contra a parede. Muito pelo contrário, Deus está disposto a ensinar algo ao patriarca. Por isso, fique atento na hora da leitura e do estilo de leitura que é pedido. Geralmente a gente lê, onde é que você estava quando eu estava fundando a terra? E esse não é a intenção, não é a tonalidade da pergunta. Deus vira para Jó e fala assim, com mais calma, né, a fim de ensiná-lo. Onde é que você estava quando eu estava fundando todas as coisas? Onde é que você estava quando eu separei a terra e o mar? Onde é que você estava quando eu coloquei as estrelas no céu? Deus está instigando Jó
a raciocinar. Deus está estimulando Jó a pensar, a reavaliar tudo aquilo que ele enxerga e tudo aquilo que ele aprendeu. Observe, Deus tem a intenção de que Jó aprenda, não que Jó seja mais maltratado ou humilhado. Não é essa a intenção aqui, tá certo? Então, o Criador faz a partir da pergunta de onde ele estava, né? Quando Deus criou todas as coisas, a partir daqui ele passa por vários questionamentos, né? Segue uma lista de questões sobre o assunto, sobre a criação. E Jó, por sua vez, humildemente reconhece que ele era limitado sobre o tema. Por que isso vem à tona? Isso vem à tona porque Jó era considerado um homem muito sábio. Jó era um homem que conhecia as coisas. Jó era um homem que até ensinava os outros sobre as coisas. E as discussões que ele teve com seus amigos foi baseada em cima de um conhecimento, em cima de uma sapiência. Deus, então, agora vai justamente questionar a Jó em cima dessa sapiência, dessa sabedoria que ele dizia ter, ou da sabedoria que os patriarcas acabaram ensinando e estimulando, dizendo que era aquilo. Ou seja, Deus agora mostra que ele não é limitado e que a sabedoria humana tem limites. Limites esses que são óbvios, que são transpostos por Deus, tá certo? Deus transcende esse entendimento, tá? Então, aqui Deus ensina a Jó que mesmo a respeito do cenário dominante dele, ou seja, mesmo a respeito do cenário terreno, do cenário palpável do homem, né, que é o mundo físico, ainda existem coisas que o homem não alcança, que o homem não tem compreensão absoluta. E tudo bem com relação a isso. Existem razões, assunto dos quais nós ainda somos ignorantes e limitados. Então Deus está dizendo isso a Jó, não com um tom de agressividade, mas com um tom de ensinamento. Deus nos mostra que nós não somos capazes de dominar completamente o campo físico. Quem dirá sermos capazes de questionar a Deus diante da sua ordem moral? Então, o que Deus está dizendo aqui para Jó, Jó, você sabe a formação de todas as coisas? Você sabe como eu criei isso? Como eu criei o átomo? Como eu criei as estrelas? Como eu separei os céus e a terra? Você sabe como eu ando ou me locomovo pelo abismo? Me explique isso, então, como é que eu fiz todas essas coisas? Até mesmo, Jó, aquilo que você entende como terra, aquilo que você entende como físico, aquilo que você toca, vê e apalpa, você não tem a compreensão sobre essas coisas. Porque eu que criei todas essas coisas. Você enxerga, você vê, você até entende o funcionamento delas, a função delas, mas você não sabe a origem delas. Então, como é que você se acha no dever, não, mas como é que você se acha na competência de me questionar quanto às minhas ações, quanto ao meu silêncio ou o meu falar? É exatamente isso que Deus está dizendo a Jó, lembrando, não com afronta. E olha que a gente está falando de Deus e Deus pode fazer o que quiser. Ele está falando com Jó a fim de ensiná-lo sobre coisas que ele ainda não havia alcançado e aonde era exatamente a dificuldade de Jó. Jó estava com dificuldade de identificar a Deus. Isso por causa do seu sofrimento e isso por causa daquilo que ele foi ensinado. Jó começa o seu sofrimento questionando exatamente cadê aquele Deus que tinha uma ordem, que seguia aquela ordem, que seguia aquele protocolo, que só os maus sofriam. Cadê esse Deus? Esse Deus desmoronou para Jó, porque ele era um homem bom e acabou padecendo o sofrimento. Agora Jó está com dificuldade de construir um Deus
um Deus que agora para ele não era mais justo, mas injusto. Então, Deus vem atender a dificuldade de Jó, que qual era a principal, qual era o cerne do problema de Jó? Identificar a Deus. Por quê? Porque o conhecimento que ele tinha era muito limitado. Então, quando Deus vem tratando da origem da criação, ele atende dois objetivos. O primeiro, se identificar a Jó como o Criador. Jó entende agora quem é que está falando com ele. E segundo, ele atende o objetivo de explicar a Jó que muita coisa não vai ser respondida, que muita coisa não vai ser explicada, porque o homem não alcança e que a sabedoria que o homem tem ainda é limitada, tá bom? Então, esse tipo de coisa é bem interessante ser bem focada, porque ainda hoje, nos tempos de hoje, nós achamos que o nosso conhecimento acadêmico, o nosso conhecimento literário ou o conhecimento intelectual na sua totalidade é o suficiente e que por isso nós podemos anular a Deus ou pregar a inexistência de um Deus. Isso é tolice, tá? Cada contorno da criação, cada contorno do mundo na sua totalidade, no universo de todas as coisas, tem um processo muito harmônico e que também é muito complexo e que atende um propósito muito superior que vai totalmente além do mero acaso, que vai totalmente além daquilo que o homem pode compreender. O homem, ele admite que há um processo harmônico nas coisas, mas ele não consegue identificar o propósito. Por quê? Porque o propósito é divino, o propósito é daquele que criou todas as coisas. E o homem, por mais que estude, por mais que procure, por mais que negue muitas vezes, ele não vai conseguir alcançar esse propósito. Ele não vai conseguir encontrar esse objetivo. O máximo que o homem vai conseguir é compreender o funcionamento das coisas, é compreender a lógica das coisas, mas não necessariamente a origem delas, tá certo? Porque isso cabe somente a Deus e o propósito somente a Deus, tá? Então é esse ensinamento que Deus traz a Jó e aos seus amigos ali no caso, dizendo, ó, a sabedoria de vocês, a sabedoria humana de vocês não é o suficiente para me descrever. O que vocês sabem ainda não é o suficiente para vocês entenderem os meus propósitos. Quem sabe dos meus propósitos sou eu, porque eu sou o Criador de todas as coisas. Eu conheço a origem de todas as coisas. E pior, eu sou a origem de todas as coisas. Então você não vai conseguir compreender a origem das coisas ou até mesmo o porquê das coisas, porque eu sou todas essas coisas. Então Deus aqui dá uma chamada de atenção em Jó. Deus não está dando uma bronca a Jó. Respeite a estrutura do texto. Deus está ensinando a Jó em cima da cultura de Jó e em cima daquilo que Jó conhecia. Tá certo? Obviamente, Jó vai entender o recado e vai ali se calar. Por isso que a gente não trata de monólogo aqui, a gente trata de diálogo, porque Jó responde aí em alguns momentos específicos dos textos. Tá certo? Vamos lá? Segundo tópico, Deus é justo. Por que esse segundo tópico se faz importante ou de extrema importância? Porque Jó acusa Deus de injustiça. Então agora Deus vai tratar sobre justiça, tá certo? E aqui a gente entra no caso da mitologia, que aqui eu vou pedir um pouco da atenção dos senhores. Existe uma larga diferença entre... Não uma larga, mas uma linha muito tênue entre a diferença de lenda e mitologia, tá certo? Lenda geralmente é tratada de forma regional, né? Algo de bairro, algo de uma região, para explicar determinados fatos que acontecem dentro daquela localidade. Isso é lenda, tá? A mitologia tem outro propósito. A mitologia ela serve para explicar um acontecimento, ou seja, algo que realmente aconteceu, tá? E vai ser utilizado para explicar esse acontecimento, já que não há uma explicação, ainda uma explicação científica, ainda não há uma razão lógica para que aquele acontecimento acontecesse. Desculpe aqui a redundância, tá certo?
A mitologia, ela serve tanto para explicar um acontecimento, quanto ela serve para explicar algum fenômeno natural ou até mesmo algum fenômeno sobrenatural, tá? No caso da literatura hebraica, a gente vai tratar Leviatã e Beamonte como seres mitológicos, tá certo? Mas dentro da literatura hebraica ele tem outro sentido, porque eles são seres mitológicos da criação, seres ali que foram criados e elaborados por Deus para um determinado fim. E aqui no texto vai servir profundamente como ilustração. Manuela, por que você está trazendo essas definições? Primeiro, para que você entenda a diferença do que é lenda e do que é mito, e para que cada uma serve, tá certo? Segundo, para que você entenda que dentro da literatura e dentro da cabeça de Jó, utilizar Beamonte e Leviatã para se explicar determinada coisa faz sentido. Porque o objetivo de Deus é que Jó entenda o ensinamento, tá certo? Que Jó entenda o que está sendo dito para ele. Por isso, há um respeito profundo aqui pelo entendimento de Jó e, obviamente, uma das ferramentas que vai ser utilizada é a construção mitológica, tá? Manuela, Beamonte e Leviatã existiram de fato? Aí a gente não sabe, a gente não consegue identificar de fato, porque alguns historiadores vão identificar Beamonte ou como um hipopótamo ou como um tipo específico de dinossauro com uma longa cauda e herbívoro. O que acontece aqui? Eles estão errados na sua totalidade? Não, mas identificar Beamonte como um hipopótamo é muito raso. A única coisa que a gente pode considerar aqui é o fato da pele a pele do hipopótamo, pelo fato de ser bem resistente, se aproximar da descrição que Deus faz no capítulo 40 e no capítulo 41. O que mata essa teoria é o fato de que Beamonte apresenta uma grande cauda, ou seja, apresenta aí uma cauda bem larga, o que você não consegue encontrar na figura do hipopótamo. Existe uma figura específica dentro dos dinossauros, né, que a paleontologia vai identificar como um possível tipo de Beamonte ou que se aproxime da descrição divina. Mas o Beamonte em si, a única descrição que a gente tem é a descrição divina. Então, de fato, existiu, se é Deus que está falando, a gente confia lá e a nossa fé está baseada nisso, tá certo? Já Leviatã, ele é um dragão com asas, então ele vai ser identificado muitas vezes como um ser tanto da água quanto do ar, tá bom? E aqui há uma separação entre Beamonte e Leviatã. De acordo com a mitologia, Beamonte e Leviatã estão destinados a se enfrentarem no final de tudo. Leviatã foi criado por Deus ali para ser o guardião dos mares e em determinado momento ele acaba se corrompendo pelo caos, ou seja, ele acaba então se voltando contra Deus, contra a maldade, contra o pecado. E por conta de algumas coisas que vão acontecer, a mitologia é um pouco extensa, eu não vou me prolongar aqui, ele acaba se voltando contra Deus, acaba se irando contra Deus e se torna então o lado mal da mitologia. Você vai encontrar Leviatã em Salmos e você também vai encontrar Leviatã em Isaías fazendo referência justamente à corrupção, justamente ao caos, literalmente identificado dentro da mitologia como o mal, tá bom? Beamonte, então, foi criado como uma besta fera da terra que se manteve íntegro, que se manteve inteiro, se manteve ali com Deus e obedecendo os desígnios do próprio Pai. Então, tanto Beamonte como Leviatã tratam da eterna briga ou da eterna disputa entre o mal, entre o pecado, entre a maldade e a integridade, a bondade e o serviço a Deus. Então, segundo a mitologia, tanto Leviatã quanto Beamonte estão destinados a fazerem o quê? A se enfrentarem no final de todas as coisas, ilustrando a eterna briga entre o bem e o mal dentro da literatura judaica, tá? Quando Deus traz essa literatura, traz essa mitologia, melhor dizendo, ele tem o objetivo de atender duas coisas, dois propósitos, tá certo?
O primeiro objetivo de Deus ao trazer essas figuras, é mostrar a complexidade da criação. Olha só, Deus não fugiu da linha de raciocínio. Deus se apresenta como Criador, Deus apresenta que Ele é o autor da criação e agora Ele vai mostrar a Jó a complexidade da criação. Se você pegar a descrição de Biemonte e pegar a descrição do próprio Leviatã, Deus ele é bem específico, principalmente com Biemonte. Eu já disse isso no começo e agora eu vou reforçar. A couraça de Biemonte é muito resistente, os ossos são de bronze, né? O Biemonte ele é uma figura é uma besta fera tão impressionante que ele não tem medo da altura das águas, porque ele tem certeza que ele pode consumir a água de todos os rios, sem problema algum. Ele tem uma barriga, um estômago bem enlarguecido. Então, Deus, quando vai descrever Biemonte, Deus tem o objetivo de dizer para Jó que ele é o Criador de todas as coisas e que a sua criação é insuperável de entendimento humano por causa da sua complexidade. Tá certo? Então, Biemonte é um bicho bem complexo. Então, a criação, mesmo nas suas mínimas coisas, tem um teor de complexidade, ou seja, tem algo bem complicado, algo que a nossa cabeça não consegue absorver. Então, o primeiro objetivo de Deus, de novo, ao tocar nesse assunto, ao tocar na figura de Biemonte, é mostrar para Jó que a criação é complexa e que Jó não tem a capacidade, como qualquer outro ser humano, de explicar essa figura. E até hoje, sejam historiadores ou paleontólogos, a gente não consegue identificar, dentro daquilo que a gente conhece, o que é Biemonte. Tá certo? É um segredo aí de Deus, tá? Mas, Manuela, isso é tratado como mitologia. Isso é tratado como mitologia por quê? Porque é um acontecimento que a ciência não consegue explicar. Por isso é uma mitologia. Tá certo? Leviatã. Leviatã é um largo dragão com asas que vive na profundeza das águas, né? Você vai ver aí nos escritos de 1500 das grandes navegações a existência dessa figura, né? A existência de algo que lembra essa figura que é chamada de Leviatã. De novo, você não consegue explicar uma figura dessa. É uma complexidade da criação de Deus. Entenda, tanto Biemonte quanto Leviatã são figuras da criação, são figuras geradas por Deus. E realmente nós não conseguimos alcançar nem metaforar como essas duas criaturas foram idealizadas, tá bom? Segundo propósito de Deus ao apresentar no diálogo com Jó, Biemonte e Leviatã. O primeiro é mostrar a complexidade e a segunda é mostrar que Deus julga toda a perversidade. Lembra que eu disse para você que o Leviatã tinha se corrompido pela iniquidade, tinha se corrompido para o caos, e que Biemonte não, Biemonte havia se mantido íntegro diante da função que ele exercia? Então, Jó em muitos momentos ele vai chamar Deus de injusto, porque ele via o ímpio sendo próspero, o ímpio indo para frente, o ímpio ganhando coisas, o ímpio sendo feliz, e ele ali que era justo sendo maltratado, estando num estado ali de dor, um estado de sofrimento. Então Jó começava a construir um Deus que era um Deus injusto. E Deus agora vem para sanar esse problema com Jó. Ele vai dizer o seguinte: Jó, Biemonte e Leviatã foram criados. Leviatã foi corrompido pelo caos. Mas no momento certo e na hora certa eu vou julgar essa perversidade. Então no capítulo 40, do versículo 8 ao versículo 14, você vai reparar que Deus vai estar dizendo para Jó: eu sei quem é ímpio, eu sei o que o ímpio faz, eu sei como o ímpio deixa de fazer, e eu vou julgá-lo, Jó. No momento certo eu vou julgá-lo. Olha, mesmo Biemonte, mesmo Leviatã, sendo seres de toda a força, de uma força assim extraordinária, ambos estão sobre meu domínio. Se ambos, que são seres bestiais, são seres que estão sobre o meu domínio, imagine o que é injusto, imagina um ímpio.
Tudo está sob o meu controle. Jó, você conseguiria pescar o Leviatã? Você conseguiria pendurar o anzol na boca de Leviatã? Ou você poderia arrastar Biemonte? Você poderia caçar um Biemonte? Não, você não conseguiria, filha, porque são seres de extrema força, são seres bestiais, são seres extraordinários, de tamanho extraordinário. Mesmo eles tendo tanto poder e tanta força, eu os domino, eles estão sob meu controle. No momento certo, eu vou julgar tanto Biemonte quanto Leviatã. Tanto o que é bom, tanto aquilo que é mal, tanto o que é límpido, tanto aquilo que é o caos. Então não se preocupe, eu sou justo. Eu sou o único que tenho poder para destruir o mal, para derrotar o mal, para consumir o mal. E aqui é algo muito interessante, porque até nos nossos dias nós temos a mania de pensar que nós podemos combater o mal, que nós podemos superar o mal. Nós não conseguimos superar o mal. O mal é uma força realmente que tem poder. Não coloque na sua cabeça que o mal é fraco. Muito pelo contrário. O mal tem poder, o mal tem estratégia, o mal pensa, o mal é inteligente, o mal raciocina. Tá certo? O inimigo da sua alma, ele não está de brincadeira com você. Você sozinho não consegue combater o mal. O que te ajuda a combater o mal é o quê? É o Espírito Santo de Deus, é a força do nome de Jesus, é o poder divino. Então é isso que Deus está dizendo para Jó. Jó, você sozinho não consegue combater a iniquidade. Primeiro, porque a iniquidade é muita. E segundo, porque você não tem força o suficiente. Só eu posso derrotar o mal. Só eu posso expurgar o mal da terra. Posso expurgar o mal do homem. Então não fique achando que eu sou injusto. Eu sou justo. Eu domino tanto o que é bom quanto o que é ruim. Eu domino o justo e o injusto. Seja o forte ou o fraco. Eu domino. Eu estou sobre todas as coisas. Então no momento certo, na hora certa, na hora que me aprouver, eu vou derrotar o mal. Eu vou encerrar a maldade. Tá? Então quando Deus traz essas duas figuras de Biemonte e Leviatã, essa mitologia da literatura judaica, ele traz porque é uma linguagem que Jó compreende. Jó sabe quem é Biemonte dentro da mitologia, dentro da literatura dele. Jó sabe quem é Leviatã dentro da literatura dele. Então ele entendeu a informação de Deus. Deus está dizendo que até as bestas feras mais terríveis da humanidade, da terra, Deus tem sob controle. Imagina o ímpio, imagina aquele que despreza Deus. Deus está sob o controle de todas as coisas. Jó precisava entender essa informação. Então, vamos para a conclusão e, por fim, eu arremato todos os pontos aqui. Conclusão da aula de hoje. Entenda, Deus não explica em momento nenhum a Jó o porquê do seu sofrimento. Deus ensina a Jó. Até porque Jó não está em posição de cobrar explicações de Deus. O que Deus vai fazer com Jó é ensinar a ele. É ensinar a ele que ele é Deus, que Deus ele é e que ele sabe o que está fazendo. E que nada sai do controle de Deus, porque Deus é a origem de todas as coisas. E aqui nós aprendemos sobre a nossa essência de relacionamento. A essência de relacionamento entre o homem e Deus não está baseada no conhecimento do porquê. Está baseada na confiança do controle de Deus, na sabedoria de Deus e no infinito amor de Deus. O relacionamento que nós temos ter com Deus é um relacionamento de confiança, logo é um relacionamento de fé. O que Deus está dizendo para Jó e que arremata toda a aula de hoje é o seguinte: Jó, me deixa ser Deus. Confie
em mim, confie no meu julgamento, confie nas minhas conclusões, confie na minha ação. Eu sei por que você está passando por esse sofrimento. Eu tenho um propósito no seu sofrimento. Não me pergunte por que, apenas confie na minha ação. Então, resumindo a aula de hoje, entre o diálogo de Deus com Jó, o que Deus está dizendo é o seguinte: devemos deixar que Deus seja Deus. Fora o que a gente apresenta nos 3 tópicos. O primeiro, Deus se revela ao homem? Sim. E se revela numa linguagem que o homem possa identificá-lo. Segunda coisa, Deus conhece a mecânica da vida, porque Ele criou a mecânica da vida. Ele conhece o funcionamento. Se Deus, que é Deus, conhece o funcionamento de toda a terra, imagine o conhecimento sobre o homem, o conhecimento sobre o universo, o conhecimento sobre o espaço. O que nós vemos ainda é a poeira daquilo que Deus é capaz de fazer. Então, entenda, a mecânica da vida está sobre as mãos e o poder do Criador da própria vida. Nunca questione aquilo que acontece e nunca também se ache no detentor de todo o conhecimento, porque ainda aquilo que nós conhecemos não chega aos pés daquilo que realmente é. Terceira coisa, Deus é justo. Tanto o ímpio quanto o justo estão sobre o domínio de Deus. Se até as maiores bestas feras da mitologia da literatura hebraica estão sobre a ordenança de Deus, imagine nós, imagine todas as coisas, imagine tudo que a gente não conhece, que está sobre o domínio de Deus, para cumprir o objetivo de Deus. E quarta e última coisa, concluindo a aula de hoje, devemos deixar Deus ser Deus. O nosso relacionamento com Deus não está baseado nos porquês, está baseado apenas na confiança, ou seja, na fé que tudo que Ele faz para o bem daqueles que o amam. Espero que você tenha compreendido a aula de hoje. Espero que você consiga estudar e ler Jó da forma correta. Espero que tenha te ajudado a ampliar os seus conhecimentos. Digo mais uma vez, se você tiver alguma dúvida, algo que eu disse aqui que não ficou claro, por favor, não deixe de colocar aqui embaixo nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em te responder. Não deixe de se inscrever no canal, de acionar lá o sininho para você receber todas as notificações dos vídeos que vão aparecer aqui. Você apertando ali no sininho, todas as vezes que a gente postar alguma coisa nova aqui, vai aparecer imediatamente no seu celular, no seu computador ou no seu tablet. Tudo bem? Antes da gente concluir, eu quero desejar a todos vocês um excelente Natal, que você passe aí um tempo de muita alegria com seus familiares. Caso você não possa passar com seus familiares, que você esteja orando pela sua família, que você esteja intercedendo por cada um deles, e não só pela sua família, mas por todos aí que estão passando por um momento bem complicado. Que Deus te abençoe e te dê um excelente domingo. Não deixe aqui, é claro, de orar, de glorificar o nome do Senhor e principalmente de se lembrar que o Natal tem como objetivo lembrar o presente de Deus, o presente que Deus deu a todo homem, que é a oportunidade, através de Cristo Jesus, de alcançar a salvação. Um excelente domingo e até a próxima aula.